Secretaria de Saúde instala containers para ampliar a capacidade de atendimentos nas UTIs. Vacinação contra a Covid-19 chega para crianças entre 3 e 5 anos de idade. Homem é preso em flagrante com 14 cruzes furtadas de túmulos de um cemitério de Florianópolis. Tem também os detalhes das condições do tempo para o restante da semana e muito mais. Eu sou Gabriela Milanese e esse é o SC Acontece, que começa agora para todo o estado de Santa Catarina. E começamos o SC Acontece de hoje falando da nova estrutura do Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. A ampliação vem para combater a superlotação dos leitos de UTI na unidade. Veja a reportagem. O aumento dos casos de doenças respiratórias e a falta de leitos de UTI em Santa Catarina exigiram medidas emergenciais. O Hospital Infantil Joana de Guzmão é referência no estado e um dos locais mais procurados pelas famílias de crianças que necessitam de ajuda médica. Com todos os leitos de UTI pediátricos e neonatais ocupados, o local teve que ser expandido. A ampliação da estrutura do hospital foi determinada depois de audiência entre a Procuradoria-Geral e a Justiça. A expansão, olha só, vai contar com 2 contêineres e 2 tendas. Esse local vai receber os casos mais leves. Aqueles casos considerados mais graves vão vir para cá, para a área ambulatorial. Magali veio acompanhar a filha Luísa, que está com febre. É a primeira vez que está utilizando a nova estrutura. Passando pela triagem, agora esperar. Tem 5 para ser atendido na frente dela, então está bem tranquilo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o tempo de atendimento de casos considerados leves teve redução de cerca de 9 horas. Maristela esteve no hospital há uma semana e notou a diferença no atendimento. Pelo menos o pessoal não está lá fora, não está no sereno à noite, eu acho que está mais dividido, eu acho que está mais tranquila dessa forma. A Silvia trabalha como enfermeira no hospital há quase 2 anos. Ela vê com bons olhos a mudança na forma de atender a população. Agora aumentou muito os casos respiratórios, então com essa demanda toda, né, do movimento com os problemas respiratórios, então foi criada essa tenda para atender esses casos que são mais leves, né? O secretário estadual de saúde garante que as medidas vão trazer resultados. Outros 10 leitos de UTI devem ser abertos no hospital para prestar aos centros de terapia intensiva, além da compra emergencial de insumos e materiais. Para o aumento da equipe médica, o procedimento é diferente. 3 estratégias: o retorno dos profissionais médicos para o hospital, o agente de contratação temporária e a pessoa jurídica é que vão compor a nossa grande estratégia para ampliarmos durante esse período de maior tensão, durante o período de decretação de situação de emergência e a ampliação das equipes do hospital. De acordo com o ranking do saneamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil, Santa Catarina tem 3 cidades com coleta de esgoto abaixo da média. Florianópolis aparece com o indicador de 65,29%, Blumenau com 44,78% e Joinville com 38,05%. Para melhorar o tratamento de esgoto, a Casan está investindo em estrutura sanitária. O sul da ilha é mais uma região de Florianópolis que ainda está sem rede de esgoto. Cada casa, prédio ou comércio é responsável pelo tratamento com um sistema individual, seja com fossa séptica ou sumidouro. O Conselho Comunitário do Rio Tavares aguarda pela instalação da estação de tratamento de esgoto da Casan. E o sul da ilha precisa de saneamento, né? Porque é difícil para a comunidade ter que pagar caminhão-fossa, limpeza, às vezes não tem onde despejar. E o que acontece? Acaba isso influenciando nas pessoas a cometer o crime ambiental, de jogar na rede pluvial tratamento de esgoto. O projeto da ET, da Casan no Rio Tavares, é atender inicialmente parte do Campeche, parte da Tapera, Ribeirão da Ilha e Rio Tavares. A estação de tratamento é o que vai permitir com que a gente avance com essas redes nessa região do sul da ilha próxima ao Rio Tavares, né? Ela é que vai receber esses esgotos para poder tratar e poder devolver para a natureza. Tem algumas regiões que já tem parte da rede implementada, mas ela está fora de operação. Basicamente, o que acontece na região hoje é que cada casa precisa ter a sua estação de tratamento individual, né? O sistema coletivo vai fazer com que essas estações de tratamento, agora, esses esgotos, eles sejam
deslocados para a estação de tratamento e possam sofrer um tratamento melhor lá. A gente está prevendo uma estação com alta tecnologia, com tratamento que a gente chama de tratamento terciário, que vai remover, além da matéria orgânica, dos componentes orgânicos, também nutrientes e também os micro-organismos presentes no esgoto. A estação fica aqui no Rio Tavares e, como a gente pode ver, a estrutura já está praticamente pronta há alguns anos, 70% da obra. O que falta agora é a instalação dos equipamentos e também a conclusão da rede, que vai trazer o esgoto até aqui e depois levar os efluentes tratados. A gente retoma essas obras, né? Ainda esse ano a gente vai licitar uma empresa nova para fazer a compra dos equipamentos, fazer todas essas interligações que ainda faltam para essa etapa Rio Tavares. A gente reinicia essas obras esse ano, a gente estima mais ou menos uns 2 anos de obra para a gente fazer essa conclusão, e após esses 2 anos aí o sistema começa a operar. Ainda assim, essa estrutura não será suficiente para atender todo o sul da ilha. Por isso, a segunda etapa da obra já prevê ampliação. Essa primeira etapa, que é a etapa Rio Tavares, ela se concentra na região mais próxima do manguezal. Então, para poder reduzir essa carga que hoje já chega no manguezal e acaba chegando na Bahia Sul. Após a conclusão dessa etapa, a gente vai para uma segunda fase, que seria a fase oceânica do empreendimento, que é fazer o seguinte, em vez agora da gente abranger só essas regiões próximas do Rio Tavares e fazer o lançamento ali próximo, a gente vai deslocar o lançamento para um emissário submarino, fazer o lançamento do efluente tratado no emissário submarino, para poder permitir a ampliação da rede em regiões que não estão atendidas nessa fase. A comunidade do Rio Tavares, ela quer ser contemplada numa parte e na outra parte também. Ela é a favor do tratamento de esgoto, assim como outros locais. Mas nós temos uma parte aqui que é contrário, prefere que joguem o tratamento de esgoto aqui na Baía da Costeira, né, onde é chamada aqui, onde vai atender 25% da população do sul da ilha. Mas tem o emissário aí que vai atender 70% da ilha e vai ser muito importante. Então tem que ter o entendimento, né, e ciência de que é melhor para a região do sul da ilha, não só pensar no seu próprio umbigo, né? Enquanto a obra não está concluída, a recomendação aos moradores da região é para que continuem fazendo suas próprias redes de coleta de esgoto e não despejem os dejetos direto na rede pluvial. E Santa Catarina vai começar a imunizar crianças de 3 a 5 anos de idade com a vacina contra a Covid. A gente vai falar agora com a Júlia, que está aqui, que vai explicar os detalhes para a gente. Júlia, quando começa? Já começou? Explica um pouquinho para a gente essa história. Olá, Gabriela. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. É isso. Semana passada, a Anvisa autorizou o uso da vacina Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos. 3 e 5 anos. Florianópolis, ontem, informou que ia começar a vacinação hoje. Hoje as crianças já podem ir se vacinar. O processo de vacinação vai ser mais ou menos o que a gente já conhece. 2 doses e o período de espera entre uma e outra vai ser de 28 dias. Todas as cidades catarinenses estão autorizadas a vacinar as suas crianças. Ao todo, aqui em Santa Catarina, são cerca de 200 mil crianças nessa faixa etária que já podem ser vacinadas. Outra informação aí que eu posso dar a mais para vocês sobre vacinação é que pessoas acima dos 30 anos também já podem tomar a 4ª vacina, a 4ª dose. Aquela que a gente fala segunda dose de reforço, né? É isso, Gabriela. Tá certo, então. Atenção aos papais e mamães aí, vacinação para as crianças de 3 a 5 anos. E olha só, Santa Catarina confirmou, né, Júlia, o segundo caso da chamada varíola dos macacos. E o paciente é um homem de 31 anos, morador de Leoberto Leal, na Grande Florianópolis. Você está aí na Secretaria de Saúde, né, Júlia? Explica pra gente um pouco mais sobre essa situação. Segundo caso confirmado. É isso, Gabriela. O segundo caso da monkeypox, né, que a gente conhece como varíola do macaco, aqui na Grande Florianópolis, foi confirmado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Os casos, as pessoas que tiveram contato com essa pessoa infectada também já estão sendo mapeadas e acompanhadas pela diretoria. Ao todo, aqui no estado, foram 11 casos suspeitos. Desses, 9 foram descartados, 2 foram confirmados, esse segundo aqui na Grande Florianópolis, e 1 está sendo investigado. Aqui comigo está o Superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário. Boa tarde, Superintendente. Eu queria começar perguntando quais são esses primeiros passos, os próximos passos, agora que o segundo caso foi confirmado. Nós estamos monitorando os contatos justamente para identificar casos secundários, mas até o momento nenhum caso secundário foi identificado, mas precisamos aguardar pelo menos mais 15 dias nesse acompanhamento. Ok. Sobre os sintomas, né? Quem tiver com algum sintoma, quem acha que pode estar com algum tipo de doença parecida, quais são os passos, o que deve fazer?
Os primeiros sintomas da monkeypox são sintomas genéricos. Começa com uma febre, uma dor de cabeça, dor no corpo, uma exaustão, e isso dura 3 dias. A partir do 3º dia, 4º dia, começam a aparecer as pústulas, né, que são aquelas vesículas que acabam virando crostas posteriormente, e o contato dessas crostas é que faz a transmissão. Então, se você apresentar qualquer um desses sintomas, principalmente as vesículas e as crostas, tiver um histórico de viagem para um país ou para um estado que tenha transmissão, no Brasil são mais de 350 casos já confirmados, deve procurar uma unidade de saúde para a realização de exames, e se for o caso, a gente faz o exame específico para a identificação da monkeypox. Mas, por enquanto, são somente esses 2 casos confirmados aqui no estado. Esse segundo caso, superintendente, foi confirmado de uma pessoa aqui do estado, certo? Então, contraiu aqui dentro. Isso é diferente do primeiro caso que foi confirmado com alguém que é de fora? Como é que isso funciona? O primeiro caso, que foi aquele que identificado de uma pessoa de São Paulo, a pessoa mora em São Paulo, estava passando férias aqui, passeando, e foi identificado. Esse segundo caso é de um residente de Santa Catarina, mas ele tem histórico de viagem em outros locais. Portanto, a investigação ainda está cobrindo para identificar qual foi o local provável de infecção. Bem provável que ele tenha sido infectado durante a visita aos outros estados. Por exemplo, São Paulo já tem mais de 200 casos confirmados, então já existe uma circulação dessa doença no Brasil. Certo, obrigada, superintendente. Essas são as informações. Gabriela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. E olha só, mudando de assunto, uma clínica de bronzeamento artificial foi interditada pela Polícia Civil ontem à tarde. A polícia, o que a gente sabe, né, gente, é que desde 2019 fazer esse tipo de procedimento é crime no Brasil. E quem vai explicar mais sobre esse assunto pra gente é o delegado do caso, João Luiz Mioto. Delegado, muito boa tarde, conta pra gente. O que vocês observaram quando chegaram nessa clínica clandestina? Não era bem uma clínica, né, delegado? Boa tarde a todos. Bom, na verdade, essa situação chegou ao conhecimento da Polícia Civil há algum tempo, noticiando que em uma residência aqui no município funcionaria como uma espécie de clínica de bronzeamento. A proprietária desse local, ela anunciava nas redes sociais tanto o bronzeamento natural quanto o bronzeamento artificial. O bronzeamento artificial de uma forma meio velada, mas na publicidade que ela divulgava, dava para entender ou demonstrava que existia esse tipo de câmera de bronzeamento. Como tem uma resolução da Anvisa que proíbe desde 2009 a comercialização, a utilização desses equipamentos para fins estéticos, a Polícia Civil começou a monitorar o local e fazendo investigações e diligências preliminares, que identificou-se que o local, na verdade, era uma residência sem identificação nenhuma como sendo clínica, e diversas pessoas que teriam utilizado esse serviço de bronzeamento. Então, nós representamos pela autorização judicial para realizar buscas nesse endereço, e quando a gente chegou no local, juntamente com a vigilância sanitária, foi constatado que havia uma câmera de bronzeamento no quarto dessa residência. Era um quarto montado assim como se fosse uma clínica, com cama, com balcão de atendimento, e essa câmera de bronzeamento, que inclusive essa câmera de bronzeamento já havia sido lacrada pela vigilância sanitária em maio deste ano, e a proprietária rompeu esse lacre e continuava a prestar esses serviços e realizar esses atendimentos com esse descumprimento. Então a gente acabou instaurando um procedimento, e inclusive no dia que a gente fez a busca do local lá, uma cliente estava realizando o bronzeamento artificial nessa câmara. Então a gente identificou essa cliente, assim como diversas fichas de pacientes ou de pessoas atendidas ali, né, nesse local, para ouvir na sequência eles, e a proprietária então foi identificada, novamente notificada pela vigilância sanitária, e dessa vez lacrada a câmera pela Polícia Civil. A gente somente não retirou a câmera do local diante da dificuldade de logística e transporte e armazenamento desse local. Então, na sequência, a gente vai chamar ela para dar depoimento e provavelmente colocar ela como fiel depositária desse objeto, né? Haja vista que é um objeto apreendido numa investigação criminal que pode lesar consumidores porque não tem nenhum controle
sanitário, né? Então, se alguma pessoa eventualmente realizasse esse bronzeamento, descumprindo essas regras da vigilância sanitária e sofresse alguma queimadura ou alguma lesão, não tinha um controle de que aquele equipamento estava apto a realizar esse tipo de serviço, né? A gente sabe que algumas clínicas funcionam, tem esse tipo de equipamento, mas tem uma vigilância por trás, tem até autorizações judiciais, em muitos casos, permitindo a utilização desse serviço. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Essa mulher, então, era reincidente, como o delegado falou. Agradeço a participação aqui no SC Acontece. Uma boa tarde, delegado. Boa tarde a todos. Lembrando, né, gente, que esse tipo de bronzeamento, essas câmaras de bronzeamento, transmitem raios ultravioletas que são muito prejudiciais à saúde. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os cuidados na hora de investir em moradias. Não sai daí.